a mais um episódio dessa nossa série Caminhos para o Bem Envelhecer. Hoje eu tenho novamente comigo a minha querida amiga Érica Vilela, nutricionista, doutora Érica Vilela, nutricionista, que vai nos dizer um pouquinho hoje, o nosso assunto, a nossa pauta de hoje é as alergias, doutora Érica, e aí, as intolerâncias, o que tem acontecido, hein? Porque não era uma coisa comum. Eu tenho aí 17 anos de geriatria, você acredita? 17 anos de geriatria. E nos últimos anos eu tenho visto muita gente intolerante. Intolerante a glúten, a lactose, a frutose. O que está acontecendo? Marina, eu quero te agradecer, primeiro convite. Eu atropelei. É um prazer estar novamente aqui com você. E o que a gente tem visto quando a gente estuda a microbiota intestinal é que as nossas bactérias não estão preparadas para os alimentos transgênicos na quantidade que a gente está tendo hoje em dia. No caso do glúten, né, que tem sido uma intolerância muito comum, eu mesma fiquei intolerante, né? Então, e por que isso tem acontecido? A gente tem visto que, nesse caso específico do glúten, a proteína se tornou muito maior. Então, para que as bactérias possam conseguir digerir, metabolizar aquela proteína, elas não conseguem mais, que está grande demais. Aí acaba atrapalhando a nossa barreira lá no intestino. Então acaba como se fosse dando pequenas feridinhas para que quem está nos assistindo possa entender, pequenas feridinhas no intestino, e aquilo dali acaba, algo que deveria ser totalmente íntegro, totalmente lisinho ali. E capaz de absorver? Capaz de absorver, acaba tendo um furinho. E aquele furinho vai entrando e vai modificando ali na célula e ela não vai dando conta de metabolizar aquilo dali. Seria como se fosse, hoje a gente sabe que a fibra, ela não é absorvida. Sim. A fibra, e as fibras, elas fazem o bolo fecal, elas ajudam para fazer o bolo fecal, o cocô. Será que é como se esse glúten, ele saísse da propriedade dele de carboidrato? É carboidrato, né? Por favor, né? E ele tomasse o lugar da fibra, ele virasse uma fibra e passasse reto nesse intestino, não é absorvido e vai embora. Mais ou menos. No caso da fibra, ela é necessária para o nosso organismo, porque as bactérias se alimentam dela. Uhum. Principalmente as bactérias boas, assim, a gente dizer, os lactobacilos. A gente tem bactéria, viu, gente? Amém das bactérias, elas não são totalmente malvadas. Existe um montão de bactérias boas aqui, importantes, que a gente não pode matar elas. E a gente tem mais bactérias do que células. No nosso corpo a gente é carregado, a gente é um ser de bactérias, né? Então, as bactérias boas, elas se alimentam das fibras. Preciso aquilo dali. Aí, a fibra faz aumentar o bolo fecal, ela faz absorver mais água. Ela tem função ainda. Esse glúten agora, esse glúten, ele não tem função. Ele só atrapalha. Ele atrapalha quem não conseguiu metabolizar. E aí ele vai causando mais inflamação. A inflamação vai causando essas feridinhas. Então essas feridinhas inflamou o intestino e aquilo dali começou com a inflamação de uma proteína que não foi metabolizada, né? E que vai acarretar uma série de outras doenças. E o processo inflamatório do corpo não termina.
Me corrige, eu falei que o glúten era um carboidrato e você proteína. não me corrigiu. Ave Maria, socorro, doutora, né? Corrija, por favor. Essa proteína do glúten, né? Ela vai ficar como um fator atrapalhando ali. Sim, ela vai atrapalhar e vai gerar cada vez mais inflamação. Distensão abdominal, gases, diarreia. Se fosse só isso, estava bom. O que mais? Né? Então, gera o processo inflamatório no corpo. Então, doenças depois como artrite, né? Que são doenças que vêm de um processo inflamatório, ela pode desencadear por aí. A diabetes, será? Não, Talvez. ainda não tem relação direta, não. Não. Mas doenças tipo articulares, elas são mais vistas, mais estudadas. A gente tem mais artigos científicos em relação a isso. Sim. Né? Até mesmo depressão. Ui. Porque vai causar muita indisposição, né? Sim. Fadiga, indisposição, que está relacionada à alimentação. Sim. E se você não tira aquele alimento da sua rotina alimentar, né, aí você vai cada vez aumentando o processo inflamatório. E entra nessa cascata, né? Essa cascata que a gente fala, pode até falar de uma cascata iatrogênica, né? Sim. Mas iatrogenia é intervenção em saúde, então não, né? Mas é uma cascata ruim. Isso vai dar desnutrição, por exemplo? Sim, porque... Numa pessoa idosa, talvez sim, né? Sim, porque ele gerou um processo inflamatório no intestino. Né? Então, o intestino deixa de fazer a função dele, que é a absorção. Então, cada vez mais ele vai absorver menos. E é aquela cascatinha que a gente conhece, né? Perda de massa muscular, perda de funcionalidade e queda. E compensar uma fratura de fêmur, por exemplo, em alguém que já está desnutrido, em alguém que está intolerante, que não mudou a dieta, vai ser muito mais difícil, né? Muito. Que aí até você conseguir suplementar a alimentação desse paciente, o resultado não vai ser o mesmo do que você esperaria, porque ele está com o intestino todo inflamado. E, Érica, quando que a gente vai suspeitar disso? Como que a gente suspeita disso? Suspeitou, o que eu faço? Como é que faz? A suspeita vem com os itens que você falou. Eu tô com gases, eu tô com distensão abdominal, eu tive uma diarreia. Por que eu tô tendo diarreia quando eu como isso? Por que eu tô sentindo uma cólica quando eu como algumas coisas? Então, é prestar atenção nos sintomas. Sim. Então, você verificou, hoje eu comi mais pão. E por que eu só comi um pouco mais de pão? Por que eu tô com essa cólica? Né? Então, já suspeitou do glúten. Tomou um leite, né? Deu diarreia. Vamos pensar na intolerância à lactose? E sabia que o brasileiro é uma das poucas raças que tolera a lactose na fase adulta? Não sabia dessa informação. Nós somos um dos raros, né? Porque os alimentos que nós temos, em geral, eles são sempre com leite. O nosso biscoito de queijo, pão de queijo. Justo. Bolo. Então, tudo isso leva leite. E a gente precisa estar absorvendo essa lactose. Então, a gente ainda produz lactase por mais tempo do que muitas outras raças. Do que muitos povos. Que legal, essa informação eu não sabia. Mas chega um determinado momento que a gente também não consegue. A gente não é lactente, a gente não é bebê, a gente não é uma criancinha a vida toda. Então, muitas vezes chega idoso falando assim, nossa, até ano passado eu tomava meu leite, estava tudo certo. Eu tenho muito paciente que toma leite com Toddy.
E muitos Eu falei, toleram. gente, Olha que eu te digo que minha leite avó... com Toddy, precisa ser com Toddy. Ainda tenho salato para não absorver o cálcio, mas tudo bem. Minha avó faleceu com 100 anos e 9 meses. Ó. Ela tomava o leitinho dela todos os dias de manhã. Ela falou assim, eita organismo desenvolvido, consegui tudo isso. olha Geneticamente essa muito melhor que nós. Muito, então, isso varia de pessoa, né? Eu não consegui absorver a lactose por esse tempo todo, eu me tornei intolerante com 20 anos. Nossa, com 20 anos. Com 20 anos, Muito nova. E minha avó viveu 100 anos. E olha, na mesma família, eu não peguei a genética dela. Né? Então, varia muito de pessoa para pessoa. E a gente tem que prestar atenção na gente, a gente tem que se conhecer. Sim, e assim, o que fazer, né? Isso demora, reorganizar essa microbiota, reorganizar o nosso organismo. Primeiro o que fazer e depois se isso demora. Se esse processo de readaptação, de reorganização, ele é demorado. Bem, uma intolerância alimentar, ela pode vir de diversas formas, né? Do não reconhecimento das bactérias, aquela proteína, aquele carboidrato, no caso da lactose é um carboidrato, né? Ela pode vir de uma sobrecarga de antibiótico, você mudou a sua microbiota, né? Aí vai comer aquele alimento de novo, houve uma desbiose naquilo dali, você ficou intolerante. Mas a desbiose é a alteração dessa flora, a alteração do normal, né? Do normal, a gente vive em simbiose. Quando tem desbiose, ela trocou, ela está desregulada. Bagunçou tudo, aí cresceu mais. Um antibiótico faz isso. Que aí matou tanto a bactéria que estava causando a doença, como matou também as bactérias boas, né? Então, a gente primeiro faz um teste de intolerância. Eu tenho notado na prática clínica que esse teste, ele não deve ser feito logo que o paciente está com sintomas. A gente pede para ele tirar aqueles alimentos por um tempo, que se for fazer o teste de intolerância, vai dar intolerância. Mas muitas vezes a gente vê que aquele paciente, ele conseguiu voltar a alimentar quando ele recuperou a flora, a microbiota intestinal dele. Então ele não, aí dá um falso positivo. Mas o teste de intolerância, ele para confirmar se o paciente mesmo tem aquele tipo de intolerância e ficou intolerante, ele precisa retirar os alimentos que contêm aquilo, para que ele não desenvolva a inflamação, como a gente já falou. Sim. Isso demora? Isso demora. Isso demora. E alguns falta, né? Paciência. Paciência. E a gente precisa tratar com os probióticos. Né? Então a gente precisa recompor essa microbiota. A gente não deixa, a Deus dará. Eu falo assim, quando Deus quiser, eu vou ficar com a microbiota melhor. A gente pode nos ajudar. Né? Então a gente tem os lactobacilos, os bifidobacillus que prescrevemos de forma até personalizada, dependendo do que levou aquele paciente. Foi um antibiótico que causou? Então tá bom, vamos recuperar isso daqui com as bactérias que geralmente a gente perde com o uso de antibióticos. Foi por causa do tempo, né? Eu falo assim, fator idade, no caso da lactose. Então a gente recompõe a nossa microbiota e retira mesmo assim a lactose. Então, suspeitou o profissional adequado. Vamos fazer o reajuste. Nutricionista, né? O profissional adequado, a senhora, por favor. E para poder fazer um tratamento, um diagnóstico e um tratamento adequado. Justamente. Com paciência. Com paciência. Nada do dia para a noite. Não vai ter uma pílula
única que vai conseguir isso, né? Justo. Não vai ter. Gente, isso é bom demais, né? Informação é muito bom. Informação, autoconhecimento, melhor ainda, né? Muito bom. Obrigada, Érica. Obrigada mesmo, né? Ainda me corrigiu do glúten. É assim, gente, trabalhando aqui, estando junto que a gente vai aprendendo, que a gente vai reformulando e a gente vai ir rebolando do jeito que dá para rebolar e trazendo informação de qualidade para vocês. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada a todos. Eu que e agradeço. até a próxima. Vamos trabalhar. Isso. Até a próxima. Obrigada.